Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje é dia 13 de julho de 2020, 18 horas e 21 minutos. Nós temos 24 graus aqui em São Paulo, uma noite extremamente agradável. As matrículas para a imersão técnica Top Traders 10ª edição estão abertas. O link está na descrição de todos os vídeos a partir de hoje. Eu já deixei o link para que você possa clicar e chegar nesta página, que mostra resultados, bônus, horário, vantagens, todas as informações sobre a imersão, e você pode ir lá e fazer a sua matrícula de imediato. E tem na parte alta aqui do banner do YouTube, tem alguns resultados com mini contratos, com ações das últimas imersões, a primeira vez que nós teremos a carteira internacional, comandos no Telegram e por e-mail se você não estiver online o tempo inteiro. Aqui tem horário, todas as vantagens, ambiente seguro, garantia de qualidade, satisfação garantia, checkout seguro, todos os meios de pagamento e as principais dúvidas respondidas. Os interessados, façam a sua matrícula, que provavelmente será a última imersão do ano. Ok, pessoal? Então vamos aos estudos. Quem quiser ver estudos das bolsas Paris, Inglaterra, a Bolsa de Londres, Frankfurt e FNC, que é de setor financeiro, DI, que são juros, também a Bolsa de Xangai, Bitcoin, Petróleo Brent, assistam o informe cenário em vídeo. Perfeito? Pessoal, deu uma dor de barriga, como diria o poeta, né? No mercado na etapa final. A gente vai ver aqui que foi por causa da Califórnia, que foi mais ou menos neste horário aqui, ó. Ao que parece, daí saiu 16,46. Ao que parece, de vez na sessão, a Ibovespa cedeu a linha de 100 mil pontos e firmou terreno negativo, tal. Olha o que diz aqui, ó. As bolsas americanas passaram a operar negativo, fecharam perto da mínima diante do fechamento de partes do comércio da Califórnia. Há pouco ainda perto da nova mínima da sessão, a Ibovespa caía a 0,79, tal. Inclusive, ó, o que está dizendo aqui? Na mínima, pouco antes foi aos 99,235, depois 100 mil pontos, uma importante linha divisória entre compra e venda. Está faltando força para o índice. Muita coisa constituiu boa oportunidade já andou bem, o momento volta a ser de seletividade pelo investidor. Márcio Gomes, analista da Necton. Eu fui convidado pelo Márcio a fazer uma live com ele depois de amanhã às 18 horas. Estarei ao vivo numa live muito bacana, fiquei honrado. E assistam lá no Instagram da Necton. Começando os estudos, vamos começar pelo BOVA11 mesmo, caiu 1,34. O BOVA11, eu acho que essa linha aqui não é tão importante no momento. Existe uma situação de contração no BOVA11. É possível ver claramente no gráfico diário aqui no cartezinho. Agora, qual que era o alvo do BOVA11? 96,77. Onde bateu hoje? 97,15. Foi no alvo. Então, a análise técnica cumpriu o seu papel. O alvo é alvo. Então, mas teve o lance da Califórnia, se não teria passado. Pode ser, mas alvo é alvo. Por exemplo, o que meu grupo fez semana passada? O que eu fiz? A minha carteira internacional, por enquanto, não faz parte do passaporte. Comecei a semana passada com 13 ativos, terminei com 4. Semana passada, começamos a carteira minha e do grupo com 14 ativos. Terminamos com 8. Nós vendemos 6 ações semana passada e hoje, praticamente na máxima da sessão, nós vendemos mais 2. Então a minha carteira que semana passada tinha 14 no Brasil, agora tem 6. Então é natural que você faça, apesar da tendência ser de alta, reduções ao longo do caminho. Isso te dá margem de manobra, preserva lucro, e é uma das melhores maneiras que tem de trabalhar emocional. Então, a depender do que fizer o BOVA11, pode ser uma correção para fechar esse gap na média e na LTA, ou de repente até 94,12,
Ou pode ser que ele comece a reagir a partir da média de 5, porque a média de 5 tem segurado o preço faz tempo. Mas aí qual que é a grande vantagem? Quando você faz esse tipo de movimentação, você tem margem de manobra, você tem possibilidades, porque você tem uma liquidez parcial de mais da metade do teu portfólio. Ok? Então, para momentos mais voláteis, eu acho que é uma manobra interessante. É um manejo de risco inteligente na minha visão. Então, o Ibovespa, ele tem aqui a região de 97.700, 97.865 como suporte imediato junto com a LTA. Vamos ver o que faz amanhã. Como é que ele vai reagir. Toda vez que você tem uma tendência e existe um movimento como hoje, é uma prova de fogo, né? Quando nós observamos o dólar no gráfico diário, ele não diz muita coisa, mas para quem assistiu o cenário em vídeo, é importante assistir. O que eu falava? Que nós tínhamos um ombro, cabeça a ombro aqui. E que era muito provável a busca pelo 5.408 ainda hoje. Foi o que ele fez. Inclusive acionou um pivô a 3.576 e veio no alvo. Essa região toda, 5.399.500, 5.397, 5.403 é uma região meio manjada para teste. Então, para quem comprou aqui na hora que eu gravei, pô, deu uns 50, 60 pontos. Aí eu teria realizado. Ou teria realizado pelo menos uma parte. O grande barato aqui do dólar é que se ele ficar acima do 5.408, ele teria um alvo robusto, né? $5.484 por ali. Ok? Então é isso. Falemos de ativos fixos. Banco do Brasil derreteu no finalzinho, né? Só não caiu mais porque não tinha mais tempo de pregão. Continua fraco, flat sobre as médias. Boca do jacaré apertada, mas não abre para lado nenhum. Deixa eu ver se tem recado da minha equipe aqui. Acho que tá tudo certo. Estão me avisando que eles estão renovando a capinha do Facebook lá. Logo, logo eu vou começar a divulgar. 0,99 Bradesco, né? Sobre a média de 5. Ainda movimento praticamente a 6 sessões no mesmo ponto. YouTube. Eu vou deixar essas linhas mais discretas e contínuas. O que faz YouTube? YouTube. Agora eu deixo contínuo, eu já devia ter feito. Tem um triângulo. Foi na parte alta 1, 2, 3 pela quarta vez. Em algum momento vai ter que passar da linha de tendência alta para baixo, da LTB para cima e aí fazer um movimento pelo menos de uns 5%. Aí nós temos a Petro. Eu vejo bons fundamentos na empresa, cada vez melhores. Só que para testar 24,71 tem que romper 23, que é um ponto que realmente liberta o preço. Só que, poxa, com isso daí que aconteceu no final, a Petrobras ela é um termômetro do nosso mercado. Aí ela caiu, mas ainda fechou colada com 22,22, 22,25, mas amanhã precisa reagir. Mesmo que abra em queda, seria interessante reagir ao longo do dia, senão realmente vai ficar com sinal de topo. O sinal de topo da Vale, ele assusta um pouco. Lembra que eu comentei com vocês que eu teria realizado uma parte da posição? E aquela ali, né? Você pega o topo anterior, fechou acima, eu teria realizado tudo. Parte no intraday e parte no final, porque isso aqui é uma estrela cadente. E esse gap de hoje é um gap fraco, é um gap de área. Então Vale é lucro no bolso. E hoje, né, mesmo com o minério voando lá fora, a Vale, como está num momento interessante no estado da arte, aqui o mercado bate no ativo líquido,
que está num patamar mais elevado, isso é natural. Ok? Daí nós temos a VVAR3. Então eu não acho que seja o momento para tomar posições assim, eu acho que é o momento de administrar. Por exemplo, Via Varejo foi a 19,05 e deixou uma estrela cadente. Então a gente tem aqui um gráfico semanal. Se a semana terminasse agora, mas se a gente for no diário, tem uma estrela cadente também, porque foi o único candle da semana. Então, poxa, é um sinal de topo. Se Via Varejo fechar, por exemplo, abaixo do 17,51, ok, ela teria a região de 16,64, 16,66, 16,80 como suporte, mas é um sinal feio, né? E o volume 2.200. Então o pregão de hoje ele chama bastante a nossa atenção. Por isso que é importante realizar a parcial e manejar risco. Falemos do VIX. Hoje o VIX me chamava a atenção. Ele já estava em alta de manhã, isso trazia um certo desconforto. E ele rompeu, depois de muito tempo, essa LTB para cima. Ou seja, é um sinal também de atenção de quem tornou o caldo. Então amanhã é um dia D. O EWZ que trabalhava estável, o mercado detonou, porque ele é inversamente proporcional ao dólar. Ainda é uma situação com relativo conforto que está acima da média de 21, mas precisa reagir, senão começa o curto prazo começa a ser dominado pelos touros e aí eles começam a sair da toca. Então no S&P o sinal é de algum modo um padrão penetrante, sim. Dow Jones tem uma estrela cadente, apesar de ainda estar acima até da média de 5, e o sinal no índice Nasdaq é um engolfo. Então assim, os sinais são de topo. Então o mercado amanhã vai ter que mostrar força para equilibrar ou de repente neutralizar esses sinais. Então olho vivo lá no caso da Califórnia, que foi o grande driver para o mercado derreter. E quem quiser ver a minha carteira americana também está lá no cenário em vídeo. Inclusive eu fiz estudo de todos os papéis lá. O que eu vou fazer agora antes de fazer um mini índice? Eu vou falar das quatro maiores altas e maiores quedas hoje da bolsa. Olha, a ação da Ambipar, né, a MBP13, estreou com 18% de alta. Um bom IPO, né? Então, antes do mini índice, o que eu vou falar? IRBR, só que é isso. Amanhã já muda tudo, né? Depende, vamos ver o que vai acontecer à noite, como é que vão estar os futuros americanos. IRBR eu vou fazer aqui no cartezinho, ela distorce no TradingView se usa bandas de Bollinger. Fica aqui nesse chove e não molha, né? A gente pensou em compra, alguma coisa nessa região, mas para quem chegou no médio aí, eu não manteria, porque esse fundo aqui é o grande ponto a ser vencido, 9,91. Inclusive hoje, mesmo subindo 5,22, bateu nele e voltou, então o papel não me passa aquela confiança. E falar de CVC também, né? Agora amanhã, se por exemplo os futuros americanos trabalharem em alta de madrugada, o Brasil pode abrir até num gap de uns 800, 900 pontos. A CVC tem um pivô de alta acima de 21,90. Se mantiver o preço acima de 21,90, eu acho que valeria a compra de meio lote no rompimento de 25,30, que ela poderia vir nos R$30 até com uma certa tranquilidade. Mas aí se perder 21,90 é Sony Stop da galera que comprou há pouco tempo. E como tem muita gente, por exemplo, não tem esse papel para alugar. Hoje eu vi quando eu entrei no aplicativo da XP, quer dizer, o pessoal está vendendo a rodo, né? Ou vão arrebentar o papel para baixo ou vão tomar um corner e o papel vai disparar. Aí, nesse tipo de caso, aí distancia de fundamento, daquilo que é mais lógico e tal. E aí é guerra de comprado com vendido. Ok? Aí vamos falar de Ambev, a Bev3. Um sinal bem importante aqui, varreu mais de uma semana de negócio, mas veio na média. Não disse que quando
tá em alta, é na média que compra, só que esse candle tem que ser anulado amanhã, ou posto em xeque. Aí a gente tem ativos como Cyrela, que vinham num movimento muito bom, deixou uma pinça de topo, 2 candles com máximas justapostas. Aqui é aquela história do pirata, né? Pirata joga o camarada ao mar, aqui o ativo desaba. Então amanhã é um dia da força compradora da sua resposta. É voo de águia ou é voo de galinha? Amanhã a gente vai saber. E aí a gente teve também a NTCO3. Que é a Natura, um ativo de lado, né? Sem muita... Tecnicamente, o stop está abaixo do 29,20 aqui. Mas é um sinal feio. Esse gráfico, esse candle aqui está errado. Então podemos ver NT. CO3. Eu não vejo nada de muito interessante no momento. Se tiver uma queda mais exagerada, um pouco mais esdrúxula e tal. Sobre o mini índice, eu tinha comentado de dia. Né? No diário não disse tanta coisa, mas ele tinha um alvo aqui em 101,150, ele bateu 101,040, quase tocou. Fechou na mínima, só que tem uma LTA mais curta e uma LTA mais longa e tem o 98,130 como suporte imediato. E no intraday, se alguém... Não adianta assistir o cenário em vídeo depois que o mercado está fechado. O cenário em vídeo é para ajudar quando o mercado está aberto. Mas é bom ver também, mas o ideal é de dia. Nós tivemos aqui um canal de baixa acionado com alvo, né, mais do que projetado e cumprido. O que eu falei para vocês? Se perder o 100,435, formaria um topo. Se perder 10,385, o mercado faria esse movimento. Por quê? Porque formou aqui um eixo, né? Gap para atrair preço, foi um gap diário e não deu outra. Veio para baixo, né? Eu acho que não faz muito sentido manter esses canais aí. O que eles já tinham que ajudar, eles já ajudaram. Então o que a gente faz agora? Vamos atualizar os pontos. Esse daqui está escondido, a gente tira esse aqui também. Então vamos marcar da máxima para a mínima, deu quase 3.000 pontos. 101,040. Não. Essa região é importante também. 98,575. Tem um gap para atrair preços, continuar a queda. E ele fechou sobre uma LTA, né, que marcou este fundo. Então o que tem que acontecer? Ou tem que arrefecer essa história de fechamento na Califórnia. Não é bem assim, é mais ou menos assim, não é tudo. Quer dizer, isso daí tem que ser dissipado, ou tem que vir alguma coisa que preencha e que chame mais atenção que esse caso da Califórnia. Alguma coisa relacionada à vacina. Hoje tem indicador econômico na China. Daí fechou longe da média, de repente um repique. Né? Aí o mercado poderia entender como um rompimento falso de 98,575. Então, de repente, um teste dos 98 com uma reação, ou de repente um gap de alta mesmo. E se a gente usar um pouco aqui a imaginação, dá para traçar algo bem parecido com um canal aqui. Vamos fazer algumas tentativas, ó. Vamos fazer algumas tentativas. Daí a gente vê o que faz mais sentido. Puxando daqui não tem sentido. Puxando daqui para cá também não. Ó, topo, fundo. Acho que assim faria mais ou menos sentido. E aí se a gente traçar um canal menor,
Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Que teria sido perdido. Então vamos reforçar essas duas linhas aqui em azul. Os futuros americanos já serão uma boa prévia do que vai acontecer amanhã. E de repente vou até preencher aqui para ficar diferente. Tá vendo aqui? Aí teria sido perdido. Topo, 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 fundo, fundo. Mas aí se reagiu, minha cara pode entender como um rompimento falso. Então amanhã vai ser o dia D da semana, dificilmente é na terça, é na segunda, ou na quarta quando sai fluxo cambial, sexta quando sai payroll, mas amanhã, terça-feira, será um dia D, a terça-feira já entra na semana como protagonista. Ok? Então é isso. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Quer aprender, quer operar? Se inscreva na Imersão Técnica, matrículas abertas, links no nosso canal aqui do YouTube e também na descrição do cenário em vídeo e agora do programa Na Mira do Trader. Tem todas as informações, horários, resultados, um vídeo falando do mini índice, das operações que a gente fez nas últimas duas imersões. Não tem objeção, é aprender e transformar a sua vida financeira, aprendendo a operar ações, mini índice e também montando a carteira internacional, nacional e operando os futuros comigo. Na imersão você ouve a minha voz, você vê a minha imagem, interage comigo através de um chat, fica tudo gravado e os comandos são replicados por Telegram se você não estiver online o tempo todo ou de repente nem quiser assistir no primeiro momento. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal, valeu!